Falar da Câmara de Vereadores é o seguinte, ó, o período legislativo na Câmara de Maringá 2023 foi iniciado em 2 de fevereiro e encerrado no dia 14 de dezembro. Aí, durante esse período, os vereadores aprovaram projetos de leis ordinárias, leis complementares e uma série de coisas. Tem uma informação, e por isso nos levantou a ideia de fazer esse balanço sobre a Câmara ser uma Câmara econômica. Eu vou trazer aqui algumas informações. O Legislativo deve devolver cerca de 4 milhões de reais. Isso foi revelado pelo presidente da casa, o Mário Osokawa. Vou abrir aspas aqui para o Mário. Temos direito a 5% da receita líquida do município. Só recebemos 2,5%. Já somos a Câmara mais econômica do sul do Brasil e a 5ª mais econômica em todo o país. E também a mais eficiente. Quero ressaltar que isso não é mérito exclusivo da presidência ou da mesa executiva. É fruto do bom comportamento de todos os vereadores da casa, foi o que disse o Osokawa. Mário Osokawa. E aí eu trouxe alguns números aqui, sobre, por exemplo, normas jurídicas foram apresentadas nos seguintes termos. Emendas à lei orgânica. Nenhuma lei complementar foram feitas 49, lei ordinárias 149, resolução foram 4, decreto legislativo foram 8, sobre matérias legislativas. Projeto de emenda à lei orgânica 1, projeto de lei complementar 72, projeto de lei ordinária 231, projeto de resolução 7, projeto de decreto legislativo 8, requerimento 1591, indicações 1713, vetos do prefeito a projetos 3, homenagens. Comenda Dom Jaime Luiz Coelho 1, título de cidadania benemérita 9, título de cidadania honorária 4, título de consagração pública 8, brasão do município 21, título de mérito comunitário 12, audiências públicas foram feitas 15 e uso da tribuna foram 40 usos de tribuna no ano de 2023. No próxima legislatura teremos mais vereadores, mas temos mais um ano ainda, o ano de 2024, a gente mantém essa mesma formatação, inclusive de nomes. Existem até alguns rumores de que Flávio Mantovani pode voltar para a Câmara, então tem uma série de coisas que pode acontecer. Tem algumas outras coisas circulando nos bastidores sobre troca de partido, que pode acontecer alguma coisa ali na casa, mas em tese está tudo tranquilo e esse é um balanço aqui sobre os acontecimentos na Casa de Leis. É uma Câmara de fato, na sua opinião, condizente com o município. O trabalho que ela entrega, que a Câmara entrega, Edivaldo, é um trabalho que a gente pode elogiar ou há que se tecer algum reparo aqui entre tudo isso? Antes de eu iniciar meu comentário, eu queria fazer uma pergunta que eu sinceramente não sei o que é. O que é um título de consagração pública? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa expressão, sério. E eu acompanho a Câmara, eu já fui até setorista da Câmara, eu cumpria diariamente, todos os dias, ou durante as sessões, eu acompanhava a rotina. Primeira vez que eu vejo essa expressão, sério. Acredito que exista isso e ponto, mas é muito curioso. Título de consagração pública, muito estranho. Mas enfim, vamos lá. A definição é uma coisa, mas com isso a definição... A definição é uma coisa, agora exatamente a quem é concedida, porque você tem título de mérito comunitário, você tem uma série de reconhecimento que a Câmara dá a cidadãos, não vou entrar no mérito se merece merecido ou não, mas consagração pública parece aqueles títulos que sobrepõem a outro título, ou sei mas lá... Mas para quem ouve também não entende. Eu não sei, é muito estranho isso. Bom, mas vamos lá, Paulo. Fazer essa abordagem só do ponto de vista se isso expressa o trabalho da produção, da produtividade dos vereadores, eu acho assim, até que é muito difícil entender. Eu quero só contar um pouco uma história aqui, que com relação ao volume gigantesco de leis que a cidade tem, e que já foi tentado algumas vezes fazer um lifting, sabe? Fazer uma plástica nessas leis para acabar com as leis sobrepostas, as leis que ao longo do tempo tiveram muitas leis complementares ou que suprimiram parágrafos de lei. É uma imensidão. Havia uma contabilidade, um levantamento que se tinha perto de 100 mil leis em Maringá, e pelo menos uma parte muito substancial dessas leis, elas já tinham perdido a validade, elas já tinham sido superadas por outras legislações estaduais e federais, e a gente continua produzindo leis.
né? E, infelizmente, produzir lei, ainda que seja uma das atividades, uma das atribuições, né, importantes do vereador, a outra que é principal não é feita com aquela qualidade ou com aquela determinação que a gente espera, que é a fiscalização das atividades do administrador público, no caso o prefeito. Então, assim, há uma sanha, uma vontade muito constante de produzir leis. E quando você pega um vereador que supostamente produziu mais leis que o outro, não significa necessariamente que ele seja mais produtivo do que o outro, assim, na comparação com o outro. Às vezes o cara produz 3 leis, 3 extremamente relevantes e importantes para a cidade, enquanto determinado vereador produz pouco, produz muito, mas produz leis sem nenhuma resolutividade. Eu gostaria que também tivesse sido levantado aqueles títulos de utilidade pública. Né? Para entidades. Para entidades. Que houve uma série de títulos de utilidade pública dados a algumas entidades, sobre as quais pesam suspeita, ou até mesmo da existência, ou de como elas funcionam. E teve uma, inclusive, que teve o título e foi retirado o título, né? E interessante, parece que a lei mudou com relação à concessão de títulos de utilidade pública, reduzindo a existência da lei, de talvez o Zé pode confirmar ou desafirmar o que eu vou falar, para 1 ano só, né? A partir de 1 ano de existência com o CNPJ, a entidade já pode se habilitar a receber um título de utilidade pública, o que permite a partir daí, se candidatar a recursos públicos. Tá? Vamos deixar claro isso. Então, assim, acho que seria importante também a gente refinar quantos títulos. Me parece que foi um número muito expressivo. E alguns vereadores, não quero citar o nome aqui, são especialistas em conceder título de utilidade pública. Então, eu acho que é mais importante, a fiscalização do gestor público ter necessariamente a produção de leis que muitas vezes são inócuas, não atendem ao interesse público, passam inclusive na CCJ, a gente já discutiu isso aqui, como passam algumas leis que a gente sabe que elas se sobrepõem ou tentam se sobrepor à legislação federal. A gente teve um bom exemplo aqui, acho que da igualdade racial, né? Acabou vindo vertical. Passou, né? Tentou se aprovar aqui, não passou, mas já veio a legislação federal. Então, mas acho que mais importante que isso é reduzir um pouco esse volume de leis. Vou te fazer uma pergunta, então. Requerimentos foram 1.591. Requerimentos não fazem parte desse... Pera eu perguntar. Espera. Você perguntou? Não, eu perguntei não. Tô no meio da frase ainda. Você desculpa aí. Calma lá. Ó, requerimentos, 1.591. Requerimentos não fazem parte dessa questão que você falou da fiscalização? Essencialmente, é um instrumento usado pelo vereador para cobrar o gestor público, mas há um problema aí. Há muito Ctrl+C e Ctrl+V na resposta. Os vereadores, de maneira geral, se sentem satisfeitos com a resposta do gestor público. Está no cronograma. Alguns vereadores chegam a colocar no requerimento que não responda ao que está no cronograma, para você ter ideia. E existe uma relação. Eu fiscalizo através do requerimento, que é um instrumento importante de fiscalização. O município tem, acho que, 20 dias para responder, né? Tem um prazo para o município responder aos requerimentos, mas às vezes é muito frágil a resposta. E o vereador, eu não aceito essa resposta. Não é tipo assim, um requerimento do requerimento, né? Mas reconheço, é o instrumento que o vereador tem de fiscalização, além, é claro, de andar pelas ruas, de ouvir a comunidade, de pleitear junto ao gestor público, desde o corte de uma árvore, a troca de uma lâmpada, tapar um buraco. Enfim, o vereador é o agente político que nos representa, que faz a conexão entre o cidadão e o prefeito. E essa convivência, muitas vezes, ela é, diria, contaminada por uma relação acho que, eu vou usar, né? Eu gostaria de usar outra expressão, mas de subordinação ao gestor público. Ô Zé. O Edivaldo, eu não sei se o Edivaldo falou que achou ruim a quantidade de leis que os vereadores propuseram desse ano, você achou ruim? Não, o conjunto, eu estou dizendo o conjunto global da produção de leis. Foram muitas leis, você acha? Não, ao longo do tempo. Eu quis dizer assim, que é um volume muito grande de leis e que não dá para mediar a produtividade. O vereador é por nome de projeto. Mas uma das funções, Edivaldo, do vereador é legislar, tem que criar lei. O vereador está ali para criar lei. Se você tivesse prestado atenção na minha fala, eu falei exatamente isso. Mas você achou ruim? Eu falei entendi que você tinha achado isso, ruim, falando que eles estão criando muitas leis, que às vezes leis desnecessárias. Exatamente, Às vezes você cria leis desnecessárias. Tá? Às vezes você cria lei que é de atribuição do governo federal e o município atropela. Mas por isso que tem a CCJ, por exemplo. Pois mas passa. Por incrível que pareça, tem passado lei na CCJ. Aliás, o Besouro falou isso aqui.
Isso aqui junto, aqui sentado onde você está. Falou. Um dia você vai estar aqui sendo a entrevistado CCJ é nosso. seletiva. Pera aí, ele disse que a CCJ é seletiva. Não, é seletiva e não anda com os projetos. Deixa passar algumas leis, que necessariamente não é uma lei que não tem tanta importância. Okay. Então, vamos continuar então. Então, acho que eu entendi mal, então. Você falou uma coisa, eu entendi outra. Bom, a função do legislador é legislar, criar leis. Primeiro ponto. Segundo ponto, fiscalizar. Eu achei aqui os números, não são números que talvez fogem de uma realidade, uma Câmara amistosa que nós temos como a Câmara de Maringá. Ela é a quinta mais eficiente hoje do Brasil, uma das mais econômicas. E repito, né? O Mário Assokawa disse que pelo um conjunto, não só por ele, mas pelo conjunto dos vereadores e tudo. Como, por exemplo, tem vereadores que poderiam ter mais regalias, mas não tem. A Câmara tem, poderia os vereadores utilizar, por exemplo, um carro, né, da Câmara, e não utilizam. As diárias, às vezes, não são utilizadas, os vereadores talvez não utilizam dessas diárias e assim por diante. A Câmara de Vereadores de Maringá, este ano, ainda está devolvendo esses 4 milhões, viu, Edivaldo? O ano que vem nós temos uma outra situação que vai mudar um pouco o cenário, né? Até por conta do aumento da estrutura física dos gabinetes, onde teremos mais 8 gabinetes, e do acerto, né, dos salários, o acerto do encerramento trabalhista dos CCs, né, dos cargos comissionados de cada um dos vereadores. Agora, diante de todo esse fato, eu acho que realmente o Mário Assokawa tem conduzido a Câmara muito bem, na minha opinião. Muito bem. Em relação a projetos, indicações, em relação a títulos e tudo, eu acho que está dentro de um cenário que nós temos numa cidade do tamanho de Maringá, sem sombra de dúvidas. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta rapidamente. De onde surgiu o nome de Quinta Cidade? Tem algum estudo? Onde estava esse estudo? Eu não vi, confesso que eu não vi. Eu também não... Eu não vi, assim, é só um número mágico. A gente fala que é a quinta, mas deve ter feito um estudo. Imagino que exista esse estudo, tecnicamente, dos 5.500 municípios do Brasil, que apontou, com base em um estudo muito dedicado, muito tecnicamente, muito parametrizado, que mostra esse resultado. Eu gostaria de ver. É quinta cidade do sul do mundo, do sul do Brasil? Não. Sério, não. Mas isso não é um estudo, Edivaldo, isso é um relatório conforme... Não, mas quem fez o relatório? Não, cada Câmara faz o seu relatório. Sei, mas cada Câmara, e depois isso é apresentado no portal de transparência. É só ver. Eu gostaria de ver o estudo. O estudo está aqui, a comparação de 10 itens de economia ou de alguma coisa que mostra, que reforça. Sabe por quê, Zé? A gente tende a engolir algumas informações. É quinta, tem que contestar o número. De onde veio o número? Pô, tem que tabelizar. Você fala isso por conta da função. Melhor cidade do sul do mundo? Não é com os números assim, a premiação o tempo todo, assim, tem uns números mágicos que nós, normalmente, jogamos, as pessoas reproduzem os números sem avalizá-los. Olha, está aqui... Mas eu não acho que o Mário Assokawa ia falar alguma coisa sem ter alguma base ou algum dado. Sim, é por exatamente isso que eu estou cobrando. Mas acho que é só da transparência do número, né? É só isso. Nossa produção levantou aqui, eu vou ler o que a nossa produção levantou. Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Maringá é destaque com a mais eficiente do Sul e a quinta do Brasil no ranking nacional de competitividade dos municípios, lançado pelo Centro de Liderança Pública. O ranking do Centro de Liderança Pública, em parceria com a B3, Bolsa de Valores e Sebrae, classifica a qualidade da gestão pública comparando dados entre cidades brasileiras do mesmo porte. Entre os municípios de 300 a 500 mil habitantes, a Câmara de Maringá ficou com o 5º lugar no Brasil, disputando aí com 46 municípios e em primeiro na região sul, concorrendo com 7 municípios do mesmo porte. Então, estão aí envolvidos a B3 e também o Sebrae. Só para te responder. Nós corremos entre sétimo e ficamos em quinto, é isso? Exato. Ah, tá. E ficamos em quinto entre 46. Ok, perfeito, resolvido, esclarecido, ponto. Só que é um resultado, entre 7 a gente ficou em quinto. Não é tão bom assim, né? Bom, você já concluiu? Não, e por mais que a Câmara esteja devolvendo 4 milhões, se você pegar dos 2,5%, Maringá, a Câmara teria direito a 5%, certo? A Prefeitura poderia repassar os 5%. O presidente diz, acho que 2,5%. 2,5%, seria 50%. E 50% devolvendo 4 milhões dá 8%. 8 a 9% ainda. Eu acho que é eficiente.
Não tem dúvida, o maior respeito pelo japonês. Carlos Henrique Torres. Está sempre aqui com a gente. Assim, não. E a gente se diverte muito com ele, porque ele é muito simpático com a gente aqui, ele ficava se divertindo aqui também. Ó, eu vou falar depois. Vai lá, Carlos Henrique Torres. Eu vou falar como um cidadão maringaense que paga os impostos aqui, né? E a minha visão sobre a Câmara. Infelizmente a Câmara, ela não age com o rigor fiscal que todos gostariam. Eu vejo isso. Infelizmente eu fico decepcionado quando aprovam projetos sem o devido cuidado. Isso que o Edivaldo falou. Infelizmente eu fico decepcionado quando a Câmara perde o seu protagonismo e se torna refém ou passiva até mesmo diante dos desejos das leis da Prefeitura. E eu fico muito feliz quando a Câmara economiza e devolve recursos. Mas vale lembrar, isso que o Zé citou, eu até anotei aqui, 5% da receita líquida de Maringá é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Então, obviamente, ela poderia gastar até esse teto, né? Economizou. Mas e esse número aqui numa cidadezinha pequenininha, né? Da receita líquida? É em cima da receita líquida. Orçamento maior de muitas pequenas cidades do Paraná. Esse comparativo tudo bem ela devolver, mas realmente é muito dinheiro, né? É isso. Rejane? Acho que foi tudo muito bem dito aqui, mas eu gosto da fala do Edivaldo aí, onde diz especificamente enquanto a fiscalização e as transparências que a gente tanto grita aqui em diversas ações. E tem muita falta delas, viu, Paulo? Indo direto aos vereadores, que todos eles estão, inclusive, muito felizes pela conclusão do ano aí, diz que foi um ano muito, muito intenso, com muito debate, muita polêmica, né? E a gente acredita, né? Realmente foi. Algumas pautas fora, algumas pautas sem a devida transparência, né? Algumas entrelinhas ali aconteceram. Mas, Paulo, o que eu gostaria de ver no próximo ano desses vereadores que estão ali, porque alguns dos vários irão concorrer na próxima eleição, é uma postura um pouco mais forte em relação ao que pensa, ao que acha, porque eu cheguei a ouvir de vereador que não toma a ação por um certo receio quanto ao prefeito. Então, cai meio que por terra aquilo que a gente faz como cidadão, que é votar e eleger alguém que nos representa para desenvolver tudo isso, né? E para fazer essa fiscalização. Então, é um alerta aí pro próximo ano, que aqueles que estão ouvindo sabem que eu estou falando deles, porque eu ouvi deles mesmo isso. Não vou citar nomes, não preciso fazer isso, mas acho que ter um pouquinho mais de postura é o que vale. Você quer falar mais alguma coisa? Não, o meu colega de bancada aí, o Carlos Henrique Torres, levantou uma questão bem interessante, a falta de maior debate com o cidadão. A prefeitura, os vereadores aprovaram algumas leis, a gente pode citar aqui vários. Eu vou citar a PPP da iluminação pública, que é um exemplo muito acabado. Eles aprovaram aquilo, isso é um debate maior, sem esperar. Peraí, vamos pedir uma vista, né? Não existe essa função, mas tem essa atitude, mas assim, faltou muito debate com a sociedade. Principalmente no aumento do número de vereadores, que essa bancada foi unânime em defender. Vamos deixar claro, todos aqui defenderam de maneira geral o aumento do número de vereadores, mas sem nenhuma contrapartida de economicidade que a gente sempre debateu. Havia uma margem para se buscar alguma forma de promover algum tipo de economia com o aumento dos vereadores? Não houve esse debate. Então, assim, acho que falta ainda para a Câmara avançar nessa decisão de ter uma conexão maior com a sociedade. Lembrando, no entanto, que eles estão lá para nos representar. Então, tecnicamente, eles podem tomar essa decisão, porque nós lhe demos esse mandato. Mas a gente quer sempre uma satisfação um pouquinho melhor, né, com relação a isso. Tá? Então, explicado essa questão, acho que o Daniel, inclusive, lá passou um bom tempo agora, está parado no trânsito, que ele saiu do trabalho agora. Rejane vai cair da cadeira aqui, Deus, vamos orar. Vamos lá, Edivaldo. Então, assim, já deu uma esclarecida, ok, bacana, sigamos, ano que vem tem eleição. Ó,